Shalom, bom dia, seja bem-vindo à casa do Senhor, a mais essa reunião dos santos aqui, amém? A gente concluiu, né, na semana passada mais um tema, um subtema desse grande tema que estamos falando aqui nessa manhã sobre casa sacerdotal. E eu queria fazer uma pequena gincana aqui com os irmãos. Desde o início do ano, né, quando a gente iniciou esse tema, a gente teve aqui, contando com a da semana passada, que foi ali o pastor Paulo junto com a Cíntia Rochelle, a gente teve 7 temas. E aí eu falei ali com o mestre Felipe, consegui um patrocínio da biblioteca, da Livraria Fundamento. Esse livro aqui, Mundo em Chamas, o avivamento no país de Gales e suas lições para o nosso tempo, do Rick Joyner. E eu vou dar esse livro para a primeira pessoa que conseguir vir aqui na frente e falar para mim os 7 temas que foram ministrados desde o início do ano. Tempo. O Felipe não vai. A não ser que você queira o livro. Aí vai. E aí, quem consegue? Foram 7. Vou dar uma dica, falando quem foi que ministrou na sequência. Primeiro foi o apóstolo Renan, depois a evangelista Camila, depois a profetisa Cat, depois fui eu, depois o mestre Felipe, penúltimo, o profeta Roger, e por último, o pastor Paulo. E aí, ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Eu vou fazer o que o Felipe falou, então. Quem consegue acertar mais? Até agora ninguém levantou para falar nenhum, né? Primeiro que conseguir falar pelo menos uns 3, eu entrego o livro. Vai. Vem cá, Larissa. Santidade ao Senhor, casa sacerdotal, que foi o primeiro com o apóstolo, e eu já falei santidade ao Senhor? Arrumando a casa, colocando as coisas no lugar, colocando a casa em ordem. Tá bom, vou aceitar, amém. Parabéns. Amém, parabéns, querida. Você anotou, né? Por isso que você lembra. Sim, se você lembrou também. Amém. Quem geralmente anota, né, acaba tendo essa facilidade. Mas, complementando aí o que ela falou, o sacerdócio da família, né, que foi o apóstolo Renan que ministrou aqui, servindo a Deus em família, com a evangelista Camila, santidade ao Senhor, profetisa Cat, restaurando a honra, que foi eu que ministrei, criando filhos no temor do Senhor, com o mestre Felipe, a manifestação dos dons, com o profeta Roger, e põe a tua casa em ordem, com o pastor Paulo. Queridos, e qual é o nosso objetivo quando a gente traz esses temas? Né? Qual foi o nosso objetivo enquanto a gente trouxe esses temas e com esse último tema que a gente está trazendo nessa sequência, que tem por subtema, né, enviando para a casa sacerdotal. O propósito é exatamente esse, que a igreja seja enviada para essa proclamação e manifestação que o Senhor nos deu para esse tempo. A Bíblia fala que a gente, lá em Tiago 1:22, fala que sejamos praticantes da palavra do Senhor e não apenas ouvintes. E, assim, eu vou fazer uma pergunta muito óbvia aqui, e eu gostaria que você se manifestasse diante dessa pergunta que eu vou fazer. Mas quantos aqui amam o Senhor? Amém. Mas como Tiago fala, o nosso amor, a gente não pode permitir que o nosso amor ele seja apenas uma manifestação na nossa boca. Mas a gente precisa se esforçar para que essa fala, para que essa manifestação da nossa voz seja reproduzida em atos que correspondam com essa fala que estamos tendo. Então, a gente não tem dificuldade de se manifestar quando a gente pergunta, você ama o Senhor? Sim, claro que eu amo, levanto as minhas mãos. Grito, falo alto.
Mas quando a gente lembra quando Jesus, ele se senta, logo depois de ter ressuscitado, ele se senta com Pedro e faz essa mesma pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Claro, Senhor, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Essa mesma pergunta o Senhor ele direciona para nós nesse tempo, para as nossas casas. A sua casa me ama, Israel. A sua família me serve, sim. Então apacenta o meu povo. Compartilha aquilo que você já tem recebido com aquele que ainda não tem. O meu espírito ele se conectou rapidamente com a oração que a Elisa começou a fazer aqui no final do louvor, porque para o nosso espanto, a gente começa a ver, às vezes, uma atitude da igreja no Brasil, e quando eu falo da igreja no Brasil, eu estou associando isso a todas as pessoas que compõem essa igreja, porque a igreja ela é formada por pessoas. Eu começo a fazer um paralelo disso com algo que a gente tem visto na sociedade e que, infelizmente, tem se reproduzido muitas vezes na atitude da igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela foi separada como noiva. E como toda noiva, ela está sendo preparada para ser a esposa. E a Bíblia fala que, como esposa, a igreja ela está sujeita em tudo a Cristo. Então, a palavra sujeição, querido, está diretamente associada a me submeter, a me colocar abaixo daquilo que está sendo feito. E, ao mesmo tempo em que a gente vê um movimento feminista e, de uma certa forma, num contraponto, um movimento machista que coloca homem e mulher se opondo nos seus objetivos, a gente começa a ver, no meio da igreja, se manifestando uma intenção de pessoas que querem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, e não mais aquilo que Cristo quer que elas façam. Talvez você possa encontrar, talvez a justificativa de pessoas que decidem viver dessa forma seja o simples fato de talvez não concordar com aquilo que está sendo direcionado ou ensinado. Queridos, mas o que Paulo ele cita acerca dos bereanos, das pessoas que viviam na cidade de Bereia, é que tudo aquilo que eles ouviam Paulo falando, eles iam conferir nas Escrituras. Então, a atitude deles não era estática. Eu ouvi e não concordo, então não vou fazer. Não, calma aí. Eu ouvi, eu confiro com o que a palavra diz, e se a palavra está de acordo com aquilo que está sendo dito, eu me submeto. Eu decido fazer. Só que a gente começa a ver falas de youtubers, né? Fala de pessoas que se levantam como mestres e falam: você precisa ser senhor do seu destino. E eu concordo com algumas conotações em que isso é colocado, quando a pessoa ela acha que ela nasceu a vida toda para ser ninguém. Ninguém precisa me ver, eu não nasci nesse mundo para nada. Não, se a sua atitude é essa, então sim, você precisa levantar, olhar para o seu destino e falar: eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha situação. Mas quando eu olho para a minha história e vejo que o Senhor já me deu um propósito, já me deu uma direção, e por não querer me submeter, eu decido não fazer aquilo, desculpa falar dessa forma, mas você não ama o Senhor. Porque aquele que ama, apacenta. Aquele que ama, faz. Aquele que ama, obedece. Então, quando a gente fala de casa sacerdotal, e eu vou explorar um pouco mais a abordagem aqui nessa manhã, a gente não está falando simplesmente de um programa da igreja. A gente não está falando simplesmente de algo que o apóstolo Renan, a apóstola Nelma e o presbitério decidiram lançar para a igreja fazer. Não, queridos. A gente está cumprindo exatamente o papel para o qual o Senhor nos levantou. Vamos lá para Efésios 4:11.
Efésios 4:11 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o propósito? Paulo responde: o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que todos nós alcancemos a maturidade. E não é a maturidade biológica no sentido da idade. Não é a maturidade financeira no sentido do dinheiro, dos recursos do trabalho. Não, é a maturidade de Cristo. É a maturidade de alguém que não é levado por qualquer coisa. O Estevão, meu filho, ele tem 1 ano e 4 meses. E, às vezes, agora está naquela idade que ele aprendeu a subir no sofá quase que por um pulo só, né? Já chega assim. Falei, Jesus, começou aprendeu a andar com 1 ano, com 4 meses depois já está nessa situação. E aí, volta e meia, ele pega na casa coisas que ele não deveria pegar. E aí, às vezes, a gente, para poder deixar, tirar a atenção dele daquilo que ele pegou, a gente mostra outra coisa. E é engraçado como criança, ela nunca gosta de nada que é brinquedo. Você que vai ser pai aí, não precisa gastar dinheiro com um presente caro, brinquedo caro, porque não tem necessidade. Garrafa PET é o favorito deles, assim, é impressionante. Controle, tudo que não é brinquedo. Mas aí o que acontece? Ele está ali interessado no controle remoto. E aí eu pego a garrafa PET, bato a garrafa PET no chão, ele larga o controle aqui e vai atrás da garrafa. Mas por quê? Porque ele é uma criança. Ele ainda não atingiu a maturidade. Então o interesse dele está naquilo dali, e daqui a pouco alguma coisa aciona um outro sentido dele, e aquilo ali começa a chamar mais atenção, e ele já corre para aquilo dali e larga aquilo que ele estava antes. Quem é imaturo é dessa forma. Eu estou nessa igreja aqui porque ela tem louvor. Pô, louvor legal, não sei o que lá. Mas aí daqui a pouco aparece uma igreja que tem um seminário teológico dentro. Não, agora ficou mais interessante essa daqui, vou para essa daqui agora. Não, mas aquela lá faz acampamento. Então vou para aquela lá agora. É levado para tudo que é lado, por qualquer vento. Soprou alguma coisa nova, opa, vou para lá. Soprou alguma coisa nova, opa, vou para lá. Mas quem é maduro, queridos, está plantado no propósito para o qual o Senhor o levantou. E, queridos, mais uma vez, propósito não está ligado exclusivamente, quando eu falo sobre mudar de igreja para outra, eu não estou falando que na igreja em si você vai encontrar o seu propósito. Porque se eu falar isso para você, eu posso estar te passando uma expectativa incorreta. Mas você precisa estar plantado naquilo que o Senhor designou para você fazer. E quando a gente fala de casa sacerdotal, quando a gente fala da gente levantar a nossa família, colocar ela debaixo das bases dessa palavra, para que outras famílias ao nosso redor sejam abençoadas pelo posicionamento que nós assumimos, aí sim nós estamos falando do propósito para o qual o Senhor nos levantou. Quando ele fala com Abraão, lá no Gênesis ainda, ele vai falar para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as igrejas da terra. É isso? Não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde o início, desde o começo, o propósito do Senhor sempre foi com famílias. Por isso a gente trouxe todos esses temas aqui, para que você consiga ajustar, né? O último tema que a gente trouxe foi põe a tua casa em ordem. É exatamente para que você consiga regular tudo aquilo que precisa ser regulado na sua casa. E a gente sabe que não existe
o padrão absoluto. Não, atingi o padrão absoluto, agora minha casa está legal e eu não preciso fazer mais nada. Não, a gente sempre vai ter que fazer ajustes. Principalmente quando os filhos nascem, cada etapa da vida é uma nova rotina, uma nova atividade que você precisa inserir, é um novo ensino da palavra que você precisa exercitar para poder estar ensinando para os filhos. Então, não existe um padrão perfeito, mas existe um padrão de famílias que se submetem à palavra. E, através desse padrão, outras famílias que estão desestruturadas, que estão perdidas no seu objetivo, vão olhar e vão encontrar nas nossas casas algo que elas podem seguir, algo que elas podem se espelhar, ou talvez até mesmo um conselho daquilo que elas devem fazer naquele momento. Certa vez, há pouco tempo, o Espírito Santo me perguntou assim: Israel, como que você faz para saber se determinado movimento que está acontecendo é algo da minha parte ou é um capricho humano? Eu falei: como, Senhor? Tu sabes, né? Quase que eu respondi assim: tu sabes, Senhor. Vamos lá para Lucas, no capítulo 24. Lucas 24 vai contar para nós o episódio daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús e Jesus aparece para eles sem eles perceberem. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. A minha visão de Jesus pode mudar a minha visão daquilo que ele pode fazer. A minha visão de Jesus, ou seja, a forma como eu enxergo Jesus, pode mudar a minha visão daquilo que ele é capaz de fazer. A partir do versículo 13, do capítulo 24, fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, 2 dos discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Num caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Só contextualizando, Jesus já tinha 3 dias que Jesus tinha sido crucificado, ele ressuscitou, as mulheres viram ele, mas os discípulos ainda não tinham visto, nenhum dos discípulos homens tinham visto. Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Ele perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Percebam aí que a forma como ele fala é sempre no passado. Não, Jesus ele era um profeta poderoso em palavras e obras e tal, e as nossas autoridades crucificaram, mataram ele, e a gente esperava que fosse ele que fosse trazer a redenção para Israel. Então, enquanto Jesus estava vivo, ele era o Messias. Mas a partir do momento em que ele morreu, para eles, ele passou a ser um profeta, que foi poderoso, e a gente esperava, né, que fosse ele que fosse trazer a redenção para Israel. Mas ele já morreu. Já é o 3º dia, até agora nada aconteceu. Ou seja, o fato deles olharem Jesus
como alguém que tinha morrido e que não voltaria mais à vida, descaracterizou tudo aquilo que Jesus tinha dito para eles que faria. Percebam que quando Jesus, certa vez, ele falou, é impossível que vocês sirvam a dois senhores. E toda vez que a gente fala esse texto, a gente pensa que os únicos deuses que existem é Deus e Mamon. Mas não, queridos, existem vários outros deuses que querem competir a servidão do seu coração com Deus. O comodismo. Às vezes você pode tornar a sua própria família. Não, é minha família aqui, na minha casa ninguém entra, ninguém mexe, não vou mudar a rotina da minha casa, não quero ninguém entrando aqui para poder ver as coisas que eu tenho. Mas aí a frase cabe de novo, que Jesus falou, é impossível servir a dois senhores. E aí eu volto para a pergunta que o Espírito Santo me fez. Como a gente faz para saber se é um movimento do homem, se é um capricho seu, ou se é a vontade dele? Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, aí Jesus começa a indagar eles. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Queridos, presta atenção. Em todo aquele tempo em que eles estavam andando ali com Jesus, a Bíblia fala, né? Foi Jesus que fez com que ele não reconhecesse a eles. Mas, curiosamente, no momento em que Jesus parte o pão, ou seja, no momento em que eles decidem compartilhar aquilo que eles tinham para comer, é o exato momento em que eles conseguem reconhecer Jesus. Então o Espírito Santo me falou, Israel, você sempre vai me reconhecer. Você sempre vai ver quando sou eu que estou fazendo. Quando aquilo que está para acontecer, quando aquilo que você está para fazer, não tem a ver com um capricho seu, mas tem a ver com o quanto você está disposto a compartilhar com o outro. Quando a gente faz isso, a nossa visão se abre e aí a gente consegue ver Jesus. É assim que a gente vê Jesus nas coisas que nós estamos fazendo. É assim que a gente vê Jesus nas nossas escolhas. Então, queridos, não é mais tempo da gente ficar retendo a nossa vida, retendo o nosso tempo, retendo os nossos filhos até mesmo, do mundo. É o tempo de nós compartilharmos. É o tempo de nós abrirmos as nossas despensas. É o tempo da gente abrir todo esse depósito que a gente tem recebido nesse lugar durante todo esse tempo. O apóstolo, ele ministrou aqui esse ano, na Páscoa, não lembro se foi esse ano, se foi ano passado, está passando muito rápido, mas a ordem direta que Deus deu ao povo quando eles estavam no Egito ainda, quando o cordeiro for suficiente, ou for mais do que necessário para a sua família, chame outra família para compartilhar com você. Então, se Cristo tem sido abundante na sua casa, chame outra família para compartilhar Cristo com essa família também. Porque é necessário que todos sejam alcançados. É necessário que a gente olhe para o nosso lado e veja o campo missionário o qual o Senhor nos plantou. Nós somos terra fértil. E família está na nossa proclamação, desde o começo. Somos uma igreja família.
vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e fazendo discípulos. Então, desde o princípio, estava lá, inserido no nosso contexto, família. Então, que as nossas casas se levantem nesse tempo, que as nossas portas se abram nesse tempo, para poder receber, para poder compartilhar daquilo que nós já temos recebido. Amém? E eu estava falando aqui, né, sobre os 5 ministérios, e começando por durante esse e mais 4 domingos, durante esses 5 domingos, nós vamos ser ministrados aqui sobre enviando para a casa sacerdotal, através dos 5 ministérios. Os 5 ministérios vão estar representados aqui, direcionando a igreja para esse movimento. Amém? E desde o início, a igreja de Cristo, se a gente for ver lá em Atos dos Apóstolos, né, quando a igreja começa a fazer os seus movimentos coletivamente, a gente vê a representatividade das casas sempre exposta ali. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar o Senhor. Não cessavam de compartilhar aquilo que eles estavam recebendo. E eu queria que a gente lesse agora, lá em Atos 16, e eu vou citar 3 episódios aqui, onde de maneira familiar, de representações da casa, onde o Senhor começou a se manifestar no meio da igreja durante aquele tempo. Atos 16, vamos para lá. Atos 16, no versículo 1, fala assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Repita comigo, Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aqui a Bíblia faz uma menção direta, né? Esse episódio de Atos 16 que Lucas começa narrando, ele cita a vida de Timóteo. Aqui não fala diretamente sobre a atuação de Timóteo juntamente com Paulo, a não ser que o fato de ele e Paulo estarem indo adiante, a palavra do Senhor ela era anunciada em todos os lugares onde eles chegavam. O que me chamou a atenção aqui logo no início é que a gente vai ver lá em 2 Timóteo 1,5, você não precisa abrir, mas Paulo falando a Timóteo, ele fala o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que antes habitou em sua avó, Lóide, depois em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que habita em você. Então, a gente vê na vida de Timóteo uma continuidade geracional, uma casa sacerdotal que se levantou ainda com a sua avó e chegou à vida de Timóteo. E através de Timóteo, juntamente com Paulo, a palavra do Senhor ela foi anunciada em muitas casas. Eu sou a 2ª geração de cristãos da minha família. Nem minha mãe, nem meu pai tiveram pais que serviam ao Senhor. Meus pais se converteram e, através da vida deles, o evangelho chegou até a minha casa. Mas, através desse evangelho que eles anunciaram para mim, a 3ª geração já está sendo alcançada, que é o Estevão, meu filho. Ele já começa a ser ministrado por isso. E aí eu queria perguntar aqui, só de curiosidade, mas quem tem mais de 4 ou 5 gerações na família de cristãos? Benjamin, o apóstolo, a irmã ali atrás também, a Lídia, né? O Aldemir também. Então, assim,
o quanto isso é precioso, queridos. Vocês veem que a gente fez uma pequena amostragem aqui de que muitos de nós são talvez a primeira, talvez a segunda geração de pessoas, de repente a terceira, que está servindo ao Senhor. Mas, queridos, sempre começa com um. O Senhor sempre vai começar com alguém. E é necessário, nesse tempo onde tantas coisas competem com a nossa atenção, onde tantas coisas competem com a nossa dedicação de tempo. Eu já citei aqui, mas vou reforçar mais uma vez. Durante a oração, a Elisa falou uma palavra que me chama muita atenção, que às vezes a gente coloca até uma conotação ruim nela, mas que ela está totalmente direcionada para da forma como nós devemos atuar diante do Senhor, que é devoção. Às vezes a gente ouve, eu sou devoto de fulano, de tal, isso aqui. E aí, às vezes, a gente coloca uma carga ruim nessa palavra. Mas, na verdade, o que Deus precisa de nós é da nossa devoção, sim. O nosso coração precisa estar totalmente inclinado para o Senhor. E os propósitos e planos que a gente constrói na nossa vida precisam ter a ver com o reino de Deus. E, queridos, eu estou frisando isso aqui o tempo todo, não é para tentar te convencer, porque o convencimento vem pelo Espírito Santo. Mas é algo que eu não posso deixar de falar e anunciar, porque está aqui nessa palavra. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida, que morreram por causa das palavras que foram escritas nesse livro. E às vezes a gente acha que a gente tem o direito de escolher o que tem aqui que a gente pode seguir ou não. Eu canso de falar, geralmente nas minhas rodas de conversa, em que a gente tem assuntos da Bíblia, eu sempre costumo falar. Mateus 5, 6 e 7 são os textos mais difíceis, na minha opinião, de algo que a gente tem que viver da vida cristã. Porque as coisas que Jesus fala ali e que nós temos obrigação de seguir são muito difíceis de obedecer. Eu não vou dar nenhuma sugestão aqui. Depois você lê em casa e você olha e fala assim, Israel. Não, aquilo ali é tranquilo para mim para seguir. Amém, querido. Se para você está tranquilo, que para mim tem muita coisa que eu ainda estou precisando ajustar. Mas o que a gente precisa ter em mente é que o servir ao Senhor é geracional. E as próximas gerações precisam ver nas nossas atitudes, precisam ver nas nossas escolhas que tenham a ver com aquilo que está ligado ao reino de Deus. Porque senão, queridos, a gente corre o risco de nós sermos talvez a primeira, a segunda, a terceira geração de cristãos e talvez sermos a última. E ai de nós de acharmos que isso está totalmente distante da gente. A palavra de Deus fala, aquele que pensa estar em pé, tome muito cuidado para não cair. Mas se nós implantarmos nas nossas casas, implantarmos nos nossos filhos o entendimento de que vale a pena servir ao Senhor, o nome da nossa família estará para sempre escrito na história daquilo que o Senhor fez nessa terra. E eu quero isso. E eu desejo muito que você queira também. Amém? Vamos continuar. Atos 16, no versículo 11, fala assim, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que ali haviam se reunido. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa,
ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Ou seja, ali a gente vê mais uma família que através, né, no caso da vida de Lídia, se levanta, decide receber o Senhor e abre as portas para que o evangelho seja anunciado através daquela casa. E a gente vê Paulo e aqueles que estavam com ele, mais uma vez se levantando e estabelecendo um ponto da manifestação do reino de Deus ali naquele lugar, por uma família que decidiu abrir a sua casa e decidiu se colocar à disposição das fileiras no reino de Deus. Amém? E por último, no versículo 16, conta aquele famoso episódio do dia em que Paulo e Silas expulsam um demônio de uma menina que tinha espírito de adivinhação. Atos 16 fala assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo indagou. Indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los, para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Uma pausa aqui. Toda vez que a gente vê, pelo menos comigo é assim, quando eu vejo um texto dizendo que alguma pessoa estava orando e não tem qual é a oração que aquela pessoa fez na Bíblia, eu fico me perguntando o que aquela pessoa poderia estar orando naquele momento. Quais palavras ela estaria utilizando? E talvez a gente, pelo contexto, a gente seja levado a pensar que Paulo e Silas estavam orando para serem libertos daquele lugar ali. Ah, Senhor, nos liberta, nos tira daqui, nos livra desses homens maus e tal, porque eles tinham sido açoitados e logo depois foram presos. Só que eu não penso dessa forma. E o que me faz não pensar dessa forma é exatamente porque essa seria uma oração de súplica, uma oração de socorro. E pouquíssimas vezes, ou nenhuma, você vai ver uma pessoa fazendo uma oração de pedido, de súplica, de socorro e louvando a Deus junto, cantando um hino de louvor. Então, na minha concepção, eu acredito que o que Paulo e Silas estavam fazendo ali naquela oração era glorificando a Deus pelo privilégio que eles estavam tendo de serem perseguidos e açoitados por estarem anunciando a palavra do Senhor. A mesma oração que os discípulos fizeram quando prenderam Pedro e João. Eles falavam: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos perseguidos por essa palavra. E que o Senhor continue nos dando ousadia e autoridade para que a gente continue anunciando o teu evangelho. E através dessa oração, juntamente com essa oração, eles louvavam o Senhor. E preste atenção que o texto diz que a Bíblia fala que enquanto eles oravam, os outros presos estavam ouvindo. E aí a gente continua. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou
e, vendo abertas todas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregavam a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia fala que o carcereiro estava dormindo, né? Então acredito que ele deve ter colocado outros soldados para vigiar a prisão. E a Bíblia fala que depois que acontece o terremoto, ele acorda, vai assustado até diante de Paulo e Silas, pergunta o que ele deve fazer para ser salvo. E eles falam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. E pregaram a palavra para ele e os da casa dele. Espera aí, todos os da casa dele estavam na prisão, então? Já parou para pensar nisso? Das pesquisas que eu fiz, eu descobri o seguinte, que algumas prisões romanas, a casa do carcereiro, ela geralmente ficava sobre a prisão. Era a casa em cima e o subsolo era a prisão. Então, o carcereiro ele tinha acesso direto da sua casa. Então, provavelmente, no momento em que ele estava dormindo na cama dele, e depois ele tinha acesso à prisão ali muito rapidamente. E aí, através disso, quando ele se arrepende da vida que ele estava vivendo e pede esse auxílio, pede essa direção para receber Jesus, Paulo tem a oportunidade de pregar não só para ele, mas para todos da sua casa. E não parou por aí. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ou seja, mais uma vez a gente vê uma atuação de uma família que decide receber a palavra que o Senhor tinha dado a Paulo, tinha direcionado a esses homens de Deus. E essa casa se abre para ser mais uma base para a manifestação do evangelho ali naquele lugar. E se a gente for ampliar um pouco mais tudo isso que a gente leu aqui, a Bíblia fala que esse episódio acontece exatamente na cidade de Filipos. E logo mais à frente, na nossa Bíblia, a gente vai ver uma carta escrita à igreja dos Filipenses. Então vocês percebam que quando a gente decide se posicionar naquilo que na palavra que nós recebemos, e nós passamos a entender que a nossa casa ela não é um lugar simplesmente não só, né? Também é para isso, mas não é só para que nós tenhamos um relacionamento com aqueles que nós amamos, para sermos abraçados e acolhidos com amor, com carinho. Mas também é um centro onde o Senhor decide levantar e usar para alcançar outras casas. A gente pode estar mudando a realidade de uma cidade. E, queridos, eu não sei você, mas eu não estou feliz com a realidade da cidade na qual eu estou vivendo. Mas a gente não pode ficar contando simplesmente com as autoridades aqui estabelecidas. Existe um reino muito maior que está para vir sobre essa cidade, que é o reino de Deus. E ele vai começar a se manifestar nesse lugar onde nós estamos, a partir da minha e da sua casa. Há algumas semanas, 2 semanas, se não me engano, atrás, Vitor e Thaís saíram daqui do Rio de Janeiro para morar em outra cidade. Mas eles foram para lá com a consciência da mensagem que eles tinham recebido aqui nesse lugar. E hoje nós temos uma família de Deus que caminha debaixo dos mesmos princípios que nós acreditamos, mas que estão anunciando a palavra de Deus com ousadia numa outra cidade. E eu creio que algum dia a gente pode estar escrevendo uma carta, né, atualizando um e-mail do Rio de Janeiro para, como é que é o nome? Pirassununga. A carta à igreja que está em Pirassununga, aos irmãos de Terra Fértil em Pirassununga. Ó,
Vamos sonhar, queridos. Vamos sonhar, não só sonhar, mas crer. Crer naquilo que o Senhor é capaz de fazer. E, queridos, se porventura, talvez você esteja aí sentado ouvindo tudo isso que eu estou falando, e talvez você esteja falando assim, Israel, amém, mas eu não estou vivendo essa realidade de reino de Deus ainda na minha casa. A minha casa, eu ainda não posso dizer que a minha casa ela está devidamente estruturada para anunciar a palavra de Deus com tanta ousadia como você está falando aí. Queridos, eu quero declarar aqui com muita fé e convicção de que se você se submeter a tudo isso que nós temos ensinado nesse lugar, eu creio que o Senhor é capaz, é poderoso para mudar a realidade da sua família. Amém? Quando eu estava lendo esse texto de Paulo e Silas, o Senhor me falou algo também, que muitas vezes a gente quer dedicar o nosso tempo para resolver os nossos problemas. Aquilo que a gente estava falando no começo. Paulo e Silas poderiam estar orando ali para Deus curar as feridas nas costas deles que eles tinham recebido. Poderiam, de repente, até reclamar com Deus porque eles estavam anunciando a palavra e estavam sendo perseguidos daquela forma. Mas por eles não terem olhado para aquilo que eles estavam passando, mas decidiram seguir firmes naquilo para o qual o Senhor os tinha enviado. O Senhor mudou não só a realidade deles, que se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que eles foram retirados da prisão depois. Então a gente vê que Deus não mudou somente a realidade deles, mas mudou a realidade de uma série de outras famílias e talvez de até alguns daqueles presos que estavam ali. Então o Senhor ele falava comigo, quando você decide não se lamentar por aquilo que você está passando, mas decide se posicionar naquilo para o qual eu te levantei, eu mudo não só a sua realidade, mas a realidade de todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Então confia e creia nessa palavra. Amém? Eu queria, por último, só para a gente fixar esse entendimento, responder aqui 3 possíveis perguntas que você esteja se fazendo aí, que tem a ver com isso, sobre isso que nós estamos falando, sobre casa sacerdotal. Amém? E aí essa primeira pergunta que eu fiz aqui, eu lembrei de uma vez que o Felipe me contou que ele estava conversando com uma professora de biologia, e ela estava dando aula sobre a célula, né? E ela falando sobre a célula e tal. E aí ela viu que a turma estava querendo aprender e tal, e ela passando conhecimento, passando informação e tal. E aí ele até falou, né, que é uma dinâmica que a gente tem que fazer geralmente quando você está dando aula para uma plateia, se você pegar o seu melhor aluno e ele não estiver entendendo do que você está falando, é porque você está muito ruim naquilo que você explicou. E aí, como é que ela percebeu isso? É porque o melhor aluno da turma dela virou e perguntou, professora, eu estou entendendo tudo sobre célula, mas eu só estou com uma dúvida, a célula fica dentro ou fora da gente? Aí ela falou, então está bem ruim o que eu estou explicando aqui. Então, talvez você esteja aí sentado, você está assim, amém, Israel, entendi, casa sacerdotal e tal, mas o que é casa sacerdotal? Então, queridos, deixando assim de maneira muito clara, casa sacerdotal, eu não quero que a gente limite o entendimento, tá? Casa sacerdotal é muito mais amplo do que isso que eu vou falar. Mas o que é você estar caminhando naquilo que nós cremos que é uma casa sacerdotal? O entendimento é quando você reúne a sua família e a sua família reunida tem um tempo de devoção e adoração a Deus, ou seja, de leitura da palavra, de oração, de louvor ao Senhor. E através desse tempo que vocês tiram, reunidos, juntos, vocês começam a agregar outras pessoas que começam a ouvir aquilo que está sendo ministrado dentro da sua casa, você está caminhando na visão da casa sacerdotal. Amém? Ficou claro? Então, se você não tem o costume de praticar
aquilo que a gente já ouve há muito tempo, né, nas igrejas, no meio evangélico, que é o culto doméstico, é o tempo de você iniciar. A gente já ensinou aqui sobre isso, a gente já deu dinâmicas aqui sobre isso, e qualquer dúvida ou dificuldade que você tenha, você pode nos procurar, que a gente ajuda a esclarecer também. Queridos, não pense que é algo fácil de ser feito. Por mais que todos na sua casa estejam firmados no Senhor, nós estamos todos juntos, nós congregamos todos juntos, nós somos devotos ao Senhor mesmo, mas muitas vezes, quando a gente se organiza para começar a fazer isso, uma série de situações começam a se levantar para competir. Por quê? Porque Satanás não quer que a sua família louve a Deus na sua casa. Ele não quer, porque quanto menos ajuntamentos que honram ao Senhor tiver, para ele é melhor influenciar. E nesse ambiente, eu, Karina e Estevão lá com o entendimento que ele ainda tem, né? Às vezes a gente está lá orando, lendo a Bíblia junto, e ele está correndo pela casa. Amém. É assim mesmo, queridos, é assim mesmo. O importante é que você persevere. É o perseverar, é o insistir, que vai trazer o crescimento, que vai trazer a consolidação disso que você tem feito. Amém? Possível dúvida número 2. Quem eu posso convidar para essa reunião? Quem você pode convidar para essa reunião? Todas as pessoas que sejam do seu ciclo. Todas as pessoas que você enxergue que sejam possíveis que estejam ali. A gente sabe que a gente está vivendo num contexto de pandemia, né? O apóstolo até já trouxe um direcionamento aqui bem consistente sobre isso no domingo passado. Então, você vai trazer para a sua casa, até porque é sua casa, todos aqueles que você entende que o Senhor está direcionando para que você traga para perto de você. Então, talvez você tenha talvez você aqui com a sua família já sirvam ao Senhor, mas você tem um irmão, uma irmã que a família dele não serve ao Senhor. Então, chame ele para a sua casa, esteja reunido com ele ali, mostre para eles o quão saudável e o quão proveitoso é esse ambiente. Amém? Talvez um vizinho com o qual você tenha proximidade, e aí fica até, eu já faço uma abrangência até maior. Você que já tem essa prática e esse costume consolidado, se você conhece algum irmão, tem proximidade com algum irmão da nossa igreja, que você sabe que é uma pessoa solitária, que é uma pessoa sozinha, talvez um irmão que é viúvo, uma irmã que é viúva, um jovem que é solteiro, você vê que sempre vem para a igreja sozinho, mostra para ele, anuncia para ele quando é que a sua família se reúne e adote essa pessoa para estar juntamente com você. Amém? E assim a gente começa a fazer esse crescimento e essa consolidação, essa edificação do corpo de Cristo. Amém? E por último, terceira e última dúvida, possível dúvida. Moram com meus pais são crentes ou não. Às vezes, sendo crentes, eles não são cristãos, mas não congregam aqui com você, né? E você é um rapaz, uma moça solteiro que mora com eles. Como que você faz para entrar nesse movimento? Faça um convite. Se você é filho, você não é a autoridade maior na sua casa. A sua casa tem um cabeça. Então, vai nos seus pais e faz esse convite. Se seus pais não são cristãos, fala para eles: pai, olha só, pai, mãe, eu acho importante a gente ter um tempo aqui para a gente estar junto como família. Queridos, a família ela tem sido tão massacrada nesse tempo, e esse tempo de pandemia tem feito tão mal para as pessoas, que toda vez que você fala que vai reunir a família, vai deixar a família mais próxima, geralmente os corações se abrem. Talvez a gente vai encontrar uma ou outra situação que isso não aconteça, mas na maioria das vezes, quando você fala assim, não, vamos reunir a família, vamos ter um tempo mais junto, mais próximo, principalmente quando é um filho pedindo isso a um pai. Amém? Então, se você é filho, se você é filha, é solteiro, mora com seus pais e não sabe como fazer isso, faça esse convite. Se porventura você não tiver sucesso nesse convite, cria um tempo de direção e dedicação em oração para que o Senhor abra essa porta na sua casa. Amém?
Eu gosto sempre de citar o exemplo de Zaqueu, porque a gente vê ali um claro episódio onde era uma pessoa que ela não tinha nada para se arrepender daquilo que ele estava fazendo. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre os homens, o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque Cristo ainda estava na terra. E Zaqueu, pelo simples fato de ver a atitude de Jesus, ver quem Jesus era, ver como Jesus agia, ele olhou para ele e ele enxergou que ele não estava bem, que ele não estava limpo. Eu sempre falo isso, nós somos a luz do mundo, assim Jesus falou. Então, quando a luz ela chega perto daquele que está sujo, enquanto aquele que está sujo ele está no meio das trevas, ele não consegue enxergar o quanto ele está sujo. Mas quando nós que somos da luz nos aproximamos desses que estão sujos, eles mesmos olham para eles e veem, caramba, como eu estou mal, como eu estou ruim, eu preciso andar mais com esse irmão, eu preciso andar mais com essa irmã. Amém? Então, que o Espírito Santo ele possa nos direcionar, possa nos dar estratégias, mas que, acima de tudo, haja na nossa vida uma atitude de não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Amém? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, você pode procurar a mim ou outros irmãos do presbitério, que a gente pode estar auxiliando em qualquer dúvida que possa surgir. Amém? Apóstolo. Amém. Deus abençoe, Israel. Bom dia, amados. Bom dia. Bom, vamos lá. O que o Israel acabou de deixar aqui para nós é algo que vale a pena a gente ter algumas percepções que elas não são naturais. Fazer uma reunião, fazer um momento onde sua família está reunida ali, orando, lendo a palavra, pode parecer apenas um encontro, uns momentos e algo que, enfim, depois de alguns minutos cessa. Eu gosto sempre de associar aquilo que eu estou fazendo com aquilo que Deus está falando. Nunca fazer por fazer, como uma mera rotina, ainda que nada contra a rotina de coisas boas, coisas louváveis, elas devem ser realmente sustentadas. Mas eu entendo uma coisa, no livro de Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, quando Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, ele diz assim, eis que põe uma porta aberta diante de ti. Jesus não estava falando de uma porta física, claro. Ele estava falando de que algo sobrenatural, capítulo 3, versículo 7 ou 8, eu não me lembro agora, algo sobrenatural estava sobre a igreja, a qual ela precisaria entrar. Então, eu chamaria um portal espiritual, estava colocado diante da igreja de Filadélfia. E Jesus está dizendo, essa porta que eu abro, que eu estou colocando, e eu abro, ninguém pode fechar. O que significa dizer o seguinte, irmãos, quando nós nos reunimos nas nossas casas, nas nossas famílias, uma porta se abre. Uma porta se abre entre a terra e o céu. É o que aconteceu com Jacó, quando ele estava lá no deserto, de repente uma porta se abriu e uma escada que tocava o céu, da terra tocava o céu. Ou seja, há uma dinâmica espiritual no momento que nós nos reunimos. O próprio Deus diz, em todo lugar que se fizer menção do meu nome, ali virei e abençoarei. Então, quando nós nos reunimos como família, como casa sacerdotal, seja com a nossa família primeira, seja com aqueles que também nós convidamos, nós geramos uma manifestação sobrenatural que vai tocar a vida daqueles que estão ali, vai tocar as gerações que estão ali representadas, vai tocar o ambiente da região onde você está, ou seja, uma atmosfera espiritual se manifesta, amém, amado? Então, se motive por isso, perceba isso, creia nisso, quando você reúne a sua casa ao redor da palavra de Deus, uma porta espiritual se abre naquele momento, e eu tenho certeza Deus virá com toda a sua glória e a sua manifestação.
Bom, deixa eu fazer aqui 3 avisos. O primeiro deles é que nós teremos a nossa festa de tabernáculos, agora em setembro, né, dia 25 e 26, sábado e domingo. Vai ser tremendo, irmãos. No sábado, eu já tenho anunciado, estará conosco o apóstolo Paulo de Tarso, lá de São Paulo. E no domingo teremos à noite a nossa equipe de Teatro Resposta, está preparando uma encenação lindíssima sobre tabernáculos. E nós precisamos estar orando, intercedendo, para que a gente possa gerar um tempo sobrenatural nesses 2 dias. Mas também, no domingo, haverá uma apresentação de um coral, o coral das crianças. A nossa irmã Elba ficou responsável de ensaiar as crianças, mas os ensaios são sempre aos domingos pela manhã, 10 horas. Então, você, pai, que tem os seus filhos, eu não lembro agora, a partir de quantos anos? 5? 5 anos. A partir de 5 anos, eles chegando, já podem ir lá, porque eles vão estar sendo ensaiados e vai ser lindo no domingo eles estarem aqui se apresentando, como a gente sempre faz uma festa linda, quando as crianças podem se apresentar. Mas para isso, é claro, os pais precisam trazer os seus bebês, né? Então, a partir dos 5 anos, para que eles estejam ensaiando e não haja nenhuma dificuldade. Depois vai chegar no dia, eu não sabia e tal. Então, tem aí ainda algumas boas semanas de ensaio até o próximo dia 26, né? Que no caso é domingo. A segunda informação é que pela manhã e pela noite também a equipe do Teatro Resposta assumiu a cantina. Então tem uma cantina, por exemplo, hoje pela manhã parece que tem umas empadinhas aí deliciosas, né? Empadinha só no nome, né? Porque no estômago ela faz um efeito poderoso, abençoador. Então você não vai embora sem comprar aí as empadinhas, que elas atuam aí a renda também para a nossa equipe do Teatro Resposta. E por último, e não menos importante, irmãos, daqui a 2 dias nós temos o 7 de setembro. 7 de setembro é o dia em que nós comemoramos o aniversário da independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho, não era rio, é riacho Ipiranga, já no estado de São Paulo, D. Pedro I faz a proclamação, e dessa proclamação, então, nasce o Brasil, agora como nação independente de Portugal, né? Ali, naquele momento, o príncipe regente dá uma declaração onde ele não quer mais viver debaixo da autoridade de Portugal, e o Brasil passa a se tornar, naquele dia, uma nação independente, né? Não mais uma colônia que apenas era roubada e seus tesouros levados para fora do país. E o Brasil se torna, então, a partir de então, uma nação independente. E nós estamos aí, hoje é dia 5, dia 7 de setembro, é o dia, então, que nós comemoramos o dia da independência do Brasil. Sabemos que nós não estamos passando tempos muito fáceis no país. São tempos muito difíceis, muito complexos, seja na ordem familiar, seja na ordem econômica, política, mas nós não estamos olhando, não devemos olhar que homens venham a produzir resposta pelo nosso país, ao nosso país. Quem vai trazer respostas ao nosso país é o Senhor. Ele é o Senhor. E através da Igreja de Cristo Jesus. Então, esse dia 7 de setembro, ele carrega uma série de sentidos e significados. No calendário hebraico, exatamente o dia 7 de setembro é a celebração da festa das trombetas. São 3 festas que ocorrem nesse período do mês de setembro. A festa das trombetas, né? É o dia da expiação, Yom Kippur também, e, finalmente, no mês de setembro, a festa dos tabernáculos.
Mas a primeira dessas celebrações de setembro cai exatamente no dia 7 de setembro, é a festa das trombetas. A festa das trombetas significa o aviso, segundo o texto bíblico, do retorno de Cristo Jesus. Jesus vai voltar em 7 de setembro? Não, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma realidade espiritual que está conectada. E 7 de setembro de 2021, nesse ano, é, nessa data, o 49º ano do período chamado de jubileu. E nós estaremos em 2022 comemorando 200 anos da independência, ou cada jubileu é formado de 50 anos, então será o 4º jubileu da nação brasileira, 4º jubileu da nação brasileira. E exatamente no dia 7, por isso que eu queria fazer uma convocação a todos os irmãos, para que no dia 7 de setembro, que é uma terça-feira, e mais uma vez é o dia que nós nos reunimos para orar. Eu sei que muita gente aproveitou o feriadão, esticou e tudo mais, mas eu creio que nós estamos vivendo um tempo que requer de cada um de nós um posicionamento diante de Deus em defesa do nosso país. Esse ano de 2021, a começar de 7 de setembro até dia 6 de setembro de 2022, foi feita uma proclamação para o Ano Nacional do Arrependimento. Então, durante 365 dias, a começar de 7 de setembro, nós teremos todo um ano voltado para o arrependimento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se o meu povo... Então, Deus não está falando se o presidente da República, se o Congresso Nacional, se o Supremo Tribunal, não, se o meu povo é a igreja. A resposta do Brasil está aqui. Se o meu povo, o Senhor está dizendo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa que o Senhor começa a falar é humilhar-se. Humilhar-se o que é? O ato de se arrepender. Se humilhar. E segundo momento que o Senhor coloca, orar. Terceiro, buscar a minha face, ou seja, se voltar de fato para mim. Ele diz, eu vou ouvir dos céus. Eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a vossa terra. O Brasil precisa de cura, amém, irmãos? O Brasil precisa de restauração. O Brasil, ele não pode perder o seu propósito, o seu chamado como nação que Deus levantou nesse tempo. Por isso, há uma igreja no Brasil que está sendo convocada nesses tempos para que nesse dia 7 de setembro, dia de muitas manifestações, é dia onde vai acontecer muitas coisas, muitas dúvidas do que pode vir a acontecer nos dias seguintes, mas uma coisa é certa, está em nós resposta para o nosso país. E não apenas nós que estamos aqui, mas a todo um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, de clamor, de oração, que durante todos esses 365 dias nós vamos fazer diante do Senhor, mais especificamente no dia 7 de setembro. Então eu quero convocar você para no dia 7 de setembro, nós estarmos aqui, fazermos um momento profundo diante de Deus, um momento onde nós possamos chamar a atenção do nosso Deus em prol da nossa nação. Amém? Você ama o Brasil? Você ama esse país? Eu amo esse país. Eu nasci aqui não por acaso, nem você. Nascemos aqui para um propósito de Deus. E nós vamos cumprir, então, esse propósito, sermos bênçãos do Senhor para a vida da nossa nação, orar pelos nossos governantes, orar pela educação, orar por tantos ambientes que têm sido violentamente atacados no nosso país. Nós não vamos perder o foco, nós não vamos nos deixar distrair por coisa alguma, nossos olhos estão postos no Senhor, é dele que virá a resposta, é dele que virá a salvação do nosso Brasil. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa manhã.
Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, porque a tua palavra é poderosa para mudar destinos. O Senhor, a tua palavra, Senhor, é poderosa para mudar a história de uma nação, Senhor, a história de uma família. Nós somos aqui exemplos vivos dessa transformação, que o poder da tua palavra um dia entrou, Senhor, em nosso coração, e algo novo dos céus foi trazido sobre a terra, e uma nova casa, uma nova família, uma nova descendência se levantou na face da terra. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo poder da tua palavra, que agora mesmo está fazendo uma grande mudança, uma grande transformação em cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por cada ambiente, cada casa sacerdotal, onde ali, Senhor, pais e filhos, amigos, irmãos, reúnem-se juntos para invocar o nome do Senhor, que portais espirituais abertos sobre essas famílias e essas casas tragam, Senhor, todo o favor dos céus sobre todos os homens e mulheres que ali congregam. Te louvamos, Senhor, pela tua igreja no Brasil, Senhor. Te louvamos, Senhor, por aqueles que invocam o teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, por aqueles que têm os seus olhos postos no Senhor. Do Senhor vem a nossa salvação, do Senhor vem a salvação do Brasil. Pai, no nome de Jesus, ajunta o teu povo, Senhor, nesse dia 7 de setembro, onde nós vamos clamar ao Senhor, onde nós vamos levantar a nossa voz aos céus, e os céus se abram sobre o Brasil, que o país, que a nossa nação seja curada, que a nossa nação cumpra o seu propósito, Senhor, de ser a voz de Deus sobre as nações, para as nações, para a glória do teu nome, Senhor. Conta conosco nesse tempo. Conta conosco nesse tempo, Senhor. Nós clamamos, invocamos o teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos. Tenham um dia abençoado. Até logo mais, 19 horas. Shalom.